8 horas, 1 minuto em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Aqui pela Folha FM, são 8h01, e também pelo nosso streaming no Face. Neste bloco, vamos até às 8h25, conversando com o professor Alcimar Ribeiro, que hoje amanheceu, como diz, como falávamos aqui internamente, amanheceu com a corda toda. Tem até comentário que na internet aqui, o Face está lá no outro computador, estou conseguindo acessar aqui, mas que quem está com a corda toda é a Aloysio. Enfim. A Noemi Magalhães, o Aloysio está imbatível hoje, acho que está me conquistando. Isso é para comentar que aquele dia que disseram que nós estávamos dormindo aqui. Pô, já disseram também que uma vez que o Cláudio Nogueira estava com um cara de bêbado. Foi. A avaliação é feita na hora. Bom, Luiz, são 8h02. Toma caneca aqui, ninguém sabe o que está dentro, né? Entendeu? A maior, a ideia é que seja água. Meus pais que diziam isso, né? Caneca aqui, mas ninguém sabe o que está dentro. No caso de hoje é água. É água. E nunca álcool durante o trabalho, mas Alcimar, você terminou aí falando da entrevista de Tito Nojosa ontem, fazendo algumas críticas. É um tema ainda do bloco anterior, mas eu queria saber a sua opinião, como economista, estudioso da realidade econômica da região, e você conhece, tive chance de entrevistar mais uma vez, você conhece dados pormenorizados dos municípios que compõem a região, das realidades econômicas locais. O que você acha do projeto Fênix para a retomada da vocação agropecuária do município da região, sobretudo passando pela cana-de-açúcar? E o que você achou da entrevista de Tito ontem? Eu não tive a oportunidade de assistir toda, né, por conta de compromissos aqui, mas eu assisti uma parte e não conheço profundamente o projeto Fênix, mas eu estou tendo a oportunidade de fazer uma pesquisa, né, sobre desenvolvimento rural, né, e levantei alguns dados do Rio de Janeiro, né, e eu quero dizer o seguinte: a nossa situação na agricultura é altamente complexa. Por quê? Porque ela perdeu área cultivada, né, desde o censo de 95, né? 95, 2006, 2017, 2019, a perda foi brutal, né? Entretanto, tem algo que nos alenta. A agricultura, do jeito que ela está hoje pensada, né? E do jeito que as pessoas naturalmente pensam em implementar projetos, né, não vai resolver nada, não vai pelo motivo que nós falamos anteriormente. Primeiro, a forma que as pessoas pensam é aquele formato microeconômico, cada produtor na sua propriedade, tá certo? E aí não tem margem para nenhum projeto, porque esses pequenos produtores, né, eles não têm escala, eles têm dificuldade a crédito, eles têm dificuldade da gestão, a logística é complicada, a infraestrutura é complicada. Então eu diria que a nossa agricultura é uma economia de baixa densidade, como diz a OCDE. E a OCDE, para mudar essa situação, o que ela fez? Ela pensou um novo modelo em que você sai desta visão, tá certo? Para uma visão baseada em pessoas e para uma visão territorial. Ou seja, no momento que eu tenho a plantação de tomate em campos que não é competitiva, se eu juntar com a produção de outros territórios, no Noroeste Fluminense, por exemplo, eu tenho uma produção territorial com escala. E se eu tenho essa rede de proteção que eu falei anteriormente, que é da universidade, da sociedade civil apoiando isso, né? Eu encontro nichos de mercado para comercializar bem e gerar renda do meu setor. Inclusive dando um passo adiante, que é o processo de industrialização, né? Quer dizer, a gente tem que sair desse passo anterior primário, do cultivo, né? Da cultura, né? Primariamente, para o segundo estágio, que é do processamento. Essas coisas só vão acontecer no momento que você tiver esta interação que nós falamos anteriormente. O agronegócio, as pessoas precisam entender conceitualmente o que é. Agronegócio diz respeito a commodities,
commodities, você precisa de alta escala. Nós não temos terra para isso, não temos produtores para isso, né? O que está possibilitando uma melhor renda na nossa agricultura no estado do Rio de Janeiro, né, são esses cultivos diferenciados em áreas pequenas, como o do Cinturão Verde, aqui de Friburgo, Petrópolis, né, essa região toda. Tem aqui tomate na região Noroeste Fluminense, enfim, mas mesmo assim ainda é insuficiente para competir no mercado. Eu diria que primeiro tem que se pensar num planejamento dessa estrutura produtiva, para depois, a partir daí, você entrar com metodologia para ampliar o tal capital social, fazer com que os governos entendam isso, os produtores entendam isso, a própria universidade entenda isso, que a universidade, a gente fala da universidade, né, tem muito conhecimento, mas alguns núcleos da universidade não entendem o papel de uma universidade empreendedora. Então eu não vejo sucesso fora isso. Tem algumas perguntas aqui, tanto no grupo de WhatsApp quanto no stream, comentário de stream. Eu vou fazer uma aqui do Rogério Castro. Professor Simar, a Prefeitura anunciou o projeto de criar um centro tecnológico e laboratório de iniciação científica. Como o senhor analisa essa ação? Está aí, mais um exemplo, né? Mais um. Que me entristece. Sabe por que me entristece? Olha o que nós estamos falando. Nós somos fracos sozinhos. Somos fracos, não tem jeito. Nós precisamos ganhar musculatura a partir da ampliação dessa interação. Estamos falando de tecnologia. O país hoje sofre pelo baixo investimento em tecnologia, pelo baixo reconhecimento do conhecimento, entendeu? Já sofremos com isso. E cada unidade, cada organização quer ter o seu núcleo tecnológico. As universidades, cada uma quer ter a sua, a prefeitura quer ter a sua. É evidente que dessa maneira não vai. Por que ao invés de pensar, né, numa organização de cunho tecnológico, que nem no orçamento você tem dinheiro, você não tem, vamos dizer assim, grupos de pessoas ligadas à pesquisa dentro do governo, quer dizer, por que você não se aproxima de fato da universidade? Se aproxima de fato, entendeu? Concretamente, para, vamos dizer assim, de identificar as alternativas de transformação em termos de conhecimento para a cidade, para o estado, para o país. Então, isso me entristece, essas declarações. Aliás, eu vou complementar, eu não sei se seria errado, mas me parece que alguém disse o seguinte: se isso der errado, a gente resolve os problemas do Rio de Janeiro. Se der certo, resolve os problemas do país. Se não me engano, eu vi algo nesse sentido, que me entristece. O tema pré-estabelecido para esse bloco, ele é... Terminamos aí com a questão de campos, tem outras questões para colocar, de outros municípios também, mas o tema ele é nacional. Vivemos um cenário, não precisa ser nem economista, basta fazer compra no supermercado todo mês, que você vai ver a volta da inflação. Né? Perfeito. E Margaret Thatcher, né? Qualquer dona de casa sabe, não gastar mais do que arrecada. Então, o que se arrecada por vencimento mensal, que dava para comprar, não dá para comprar mês a mês a mesma coisa. Né? Então, isso é o melhor sinalizador possível da volta da inflação. E está voltando com força. Que foi erradicada desde o Plano Real, olhando o governo Itamar, com o Fernando Henrique à frente, né? Em 94. Sim. Está voltando, tem algum tempo, né? 94 para 2021 vai dar quanto tempo? Quem é bom de matemática aí? 21 com C, 27 anos. Queda do PIB, ano passado, dólar em disparada e aumento de juros da Selic também, que não aumentava nesse mesmo patamar há 6 anos. Parece se desenhar um cenário de tempestade perfeita para a economia brasileira, né? É verdade, é um panorama bastante complexo, realmente, né? Mas a gente,
eu acho que não pode esquecer do seguinte, Luiz. Nós saímos de uma recessão agora recentemente, 2015, 2016, em que o país perdeu aí 8% aproximadamente do PIB, né? Posteriormente, a tentativa de recuperar isso gerou um resultado muito positivo, muito pequeno, tal, e veio a pandemia, né? Veio essa pandemia do ano passado, que não se encerrou ainda, e com todos os problemas que a gente sabe que o governo federal tem, é evidente que não dá para ignorar, não é? Mas o auxílio emergencial foi uma política muito importante, né? Muito importante, que, enfim, deveria ter continuado de uma outra maneira, sofreu uma interrupção, agora vai voltar, enfim. Mas é importante porque ele protege, né? Exatamente os mais fragilizados. No momento de pandemia, você tem que ter obrigatoriamente um instrumento como esse se você quer deixar uma parcela da população em casa. Não tem jeito. Você precisa combinar isso. Nós já falávamos isso anteriormente. Não é questão de saúde ou economia. Você precisa equilibrar essas duas coisas. Tem que equilibrar, não tem jeito, né? Isso foi muito bom, mas também pressionou a inflação. Por que pressionou a inflação? Bem, uma pandemia você reduz, vamos dizer assim, o nível da sua atividade econômica. Então a oferta agregada, ela diminui. Se você tem uma oferta diminuída e você tem a manutenção do poder de compra, né? Mais ou menos a manutenção desse poder de compra por conta de incentivos, e ainda tem o mercado internacional, que é um grande demandador de alimentos, né? De commodities do Brasil, não tem dúvida, os preços vão subir. E é o que aconteceu. Isso aí tem essa explicação, né? Tá certo? Agora, você precisa tomar algumas decisões também, né? E uma decisão tradicional, vamos dizer assim, quando você tem uma situação como essa, é de aumentar juros para tentar combater um pouco, né? Essa escalada inflacionária. Eu diria que essas medidas, né, do governo, técnicas nesse sentido, elas estão dentro do receituário. Eu não vejo grande dificuldade aí, não. Estão dentro da ortodoxia liberal, Sim. né? Sem sombra de dúvida. Mas o momento, e aí, mesmo como leigo, se me permite usar uma referência da sua área, Sim. Não seria o momento de John Maynard Keynes, não seria o momento do Estado assumir as rédeas em um momento de crise, como uma guerra, uma pandemia, né? Eu sempre uso a seguinte figura: a grande indústria do mundo hoje está na China, não é mais nos Estados Unidos, né? Mas no final da década de 30, início da década de 40 do século 20, era a indústria dos Estados Unidos, sobretudo a indústria automobilística de Detroit, né? Que hoje está em decadência. E não é novidade para ninguém que o presidente daquela época, Franklin Delano Roosevelt, era um keynesiano. O New Deal é um pacote keynesiano, como é esse pacote agora do Biden, né? Parece muito com o New Deal. E ele, inclusive, anunciou o New Deal, né, como referência, que foi o pacote que o Roosevelt usou para tirar os Estados Unidos do atoleiro da crise de 29. Mas, enfim, em suma, você declara guerra contra o Império do Japão e contra a Alemanha. Eram duas potências militares da época, né? O Roosevelt vira pro grande mente da indústria, que o Henry Ford, né? Cria a linha de montagem, e literalmente falou: negão, você não vai mais fabricar Ford T, não, você vai fabricar tanque. E se você não fabricar tanque, porque eu tenho que fazer guerra com a Alemanha e com o Japão, eu nacionalizo a sua indústria, eu vou fabricar. E que ele fabricou e venceram a guerra, o mundo é como a gente conhece hoje, né? Não é um momento, portanto, de mais keynesianismo e menos ortodoxia? Concordo plenamente, concordo sim. E veja que, como eu falei anteriormente, né, diversos programas foram disponibilizados, né, para tentar minimizar os efeitos da crise, né, sanitária. Né. É evidente que alguns com algumas deficiências ainda do governo, né, algumas deficiências de ordem cultural,
né, nesse país, né? Eu estou falando em relação a crédito, por exemplo, né? Todo aquele arsenal de crédito com taxas subsidiadas ou taxas menores acabaram não sendo implementados porque os bancos simplesmente não têm o interesse. Quer dizer, aí é preciso entender o seguinte, não é numa democracia como a nossa, né? O presidente da República, ele não tem o poder total para dar uma canetada e resolver o problema. Não é assim, né? Você vê que agora mesmo na nova fase do auxílio emergencial, né, os deputados tiveram que votar, né, aprovaram, mas aprovaram mantendo alguns benefícios para eles. Então, quer dizer, esse é o jogo democrático, né? Agora, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte também, é evidente numa situação como essa, o mercado, essa ideia do liberalismo, né, não funciona, não é o mercado que vai resolver essa questão, não é o mercado. O que vai resolver essa questão é a inteligência, as políticas governamentais, no sentido de realmente minorar. E minorar isso é assumir, né, o maior volume de endividamento. Não tenha dúvida. Porque se você não tem receitas compatíveis para isso, você tem que emitir, se for o caso. Entendeu? Agora, a gente também tem que ter um cuidado. Tem que ter um certo cuidado. Hã? Você fala emitir moeda? Até emitir moeda, sim. Agora a gente tem que ter um cuidado também em relação à irresponsabilidade dos gastos também que existe nesse país, né? Não precisa resgatar a montanha de irresponsabilidade que nós vimos ao longo da pandemia, que hoje esses governadores se colocam como santos, querendo também criminalizar somente o governo federal, mas eles deram exemplos terríveis, né? Agora, recentemente mesmo, eu vi na televisão, não sei exatamente onde quer dizer, os respiradores roubados, abandonados no meio do mato, o cara comprando respirador através de empresas de vinho, quer dizer, as coisas mais arbitrárias do mundo. Então, eu acho que essas coisas todas precisam de um certo equilíbrio. Você precisa emitir, assumir endividamento, sim. Agora, você precisa ter responsabilidade em relação ao uso dos recursos, né? Eu não concordo com essas visões, né, extremadas. Tem que emitir, independente do que aconteça. Não, tem que ter responsabilidade. E tem que ter uma política de equilíbrio. Os menos favorecidos precisam ser protegidos. As empresas, elas vão parar? Precisam ser protegidas. Então é preciso encontrar mecanismo para isso. Nogueira, vai ter que orar esse bloco. Vamos até as 8h25. Pegando, se puder encaixar aí nesse momento, pegando esse fio da meada aí, de responsabilidade, o governo declarou agora, o governo federal, que vai congelar o salário dos servidores. O que isso representa na prática aqui para a gente entender? Economia para o governo federal, perda de poder de compra para o consumidor, mais crise. Como é que fica esse entendimento? Por favor, professor. Você está vendo? Existe um processo conflitual muito grande, né? Todo mundo advoga a necessidade, né, do governo, vamos dizer assim, resolver esses problemas, emitir moeda, etc, assumir endividamento e tal, mas diversos grupos querem manter os seus benefícios. Isso não dá, essa conta não pode fechar dessa maneira, não pode fechar. Então, num momento como esse, é evidente que você não pode pensar em aumentos salariais para nenhuma classe. É evidente que sim, porque você já está assumindo, né, uma condição diferenciada de endividamento, que você precisa emitir fora das suas condições normais orçamentárias. É a situação de guerra que o Luiz comentou. Você não pode desproteger essas pessoas que terão as suas atividades paralisadas. Se o cara não pode fazer a renda dele, do comércio ambulante dele, ele precisa ter realmente uma parcela que permita que ele fique em casa. Porque senão você amplia muito a desigualdade social e você mata. Você mata também, né? Quer dizer, a falta de renda das famílias também mata, não só o coronavírus. Então, por isso que é preciso um equilíbrio nessas questões, nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que a economia e o combate à crise, né, ela tem que acontecer de forma equilibrada.
Osmar, eu te pedi para avaliar os governos recentes de Campos, desde o Arnaldo, Maccabi, Rosinha, Rafael e o atual. Que avaliação você faz do governo Bolsonaro nesse duplo enfrentamento da crise da pandemia com a crise econômica? Olha, o governo tem pontos fracos, né? E eu acho que ele tem ações importantes. Eu acho que no Brasil está muito polarizada essa questão de Bolsonaro ou não Bolsonaro, né? Tanto é que o Lula agora surge como o grande salvador da pátria, é um outro absurdo, né? Quer dizer, não é isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação, né? Os pés no chão. O Bolsonaro tem um grande problema, que muitas vezes ele fala uma coisa certa que choca todo mundo. Ele fala uma coisa certa, mas a maneira que ele usa para colocar essa coisa certa acaba criando grandes problemas para ele. Assim como os filhos dele, sabe? Tudo isso é abominável. Não dá. Declarações absurdas que ele faz, não dá. Realmente não dá. Agora, a gente precisa entender que tem um grupo de pessoas no governo, de pessoas altamente competentes, pessoas sérias, né? No Banco Central, no Ministério da Fazenda, tem os servidores de carreira, os técnicos de carreira, que são profissionais de alto valor, de alto nível, né? Então, quer dizer, você tem essas duas situações muito complicadas, né? E isso acaba atrapalhando, quer dizer, esse comportamento do presidente e dos filhos dele atrapalha muito, atrapalha. Então, eu diria que isso enfraquece a avaliação do próprio governo, como vem acontecendo recentemente. Aliás, ele tinha 30 e poucos por cento, né, de aprovação, 40, 30 e poucos por cento. Hoje até caiu um pouco. Eu diria que caiu um pouco, né? Caiu pouco, mas vem caindo, vem perdendo realmente. Está menos de 30 há algum tempo, né? Vem caindo a cada pesquisa, né? Vem caindo, exatamente. Quer dizer, ele também não aproveitou as oportunidades. É o perfil dele, né? Enfim, é o perfil dele, que é ruim. Eu acho que um homem que está liderando uma nação, ele não pode ter esse comportamento, né? Não pode, porque complica. Mas agora, você não acha... Tem coisas boas. Perdão. Sim. Pode falar, desculpa, pode falar. Tem coisas boas, né? É evidente que tem coisas boas, né? É necessário reforma, sim, por mais que as pessoas gritem e tal, mas é necessário. Hoje a estrutura de custeio do governo também é muito elevada, né? O investimento, ele precisa aumentar, investimento em ciência e tecnologia, precisa realmente levar a sério essa coisa, senão o país não vai avançar. Ficar na dependência de commodities também, como nós, aqui na dependência de óleo, de petróleo, isso é muito arriscado, né? A gente precisa, agora na crise, tem muitas possibilidades de avanço, conforme nós falávamos anteriormente, né? Cada demanda que você tem, que você depende de importação, seria uma alternativa de desenvolvimento interno, né? A partir do conhecimento. Falta essa sensibilidade, essa sensibilização, né? 8h24, Cláudio, 8h25 que você deu, não foi isso, Cláudio? Sim. Só para dar o contraponto aqui, Alcimar, seu reitor, o seu professor da UENF, Raul Palácio, faz aqui algumas pontuações sobre o projeto Fênix em relação às críticas que você teceu. Eu vou ler elas aqui, ok? E faz no streaming do programa, no comentário do streaming. O projeto Fênix inclui inicialmente legalizar a propriedade da terra dos pequenos produtores. Uma segunda etapa de preparação do pequeno produtor para poder adquirir recursos para o financiamento das produções. Tem também a participação de empresários que comporiam a produção. Existe também como meta a implementação do curso de engenharia de alimento da UENF. O projeto vai ser apresentado ao governador e deputados. Está sendo realizada uma construção coletiva, a ser desenvolvida em várias etapas. Mas é um grupo heterogêneo que tenta construir um projeto coletivo. Você quer comentar? Sim, eu falei anteriormente, eu não conheço, né, o projeto Fênix ainda. Agora, eu quero dizer o seguinte, diversos programas, projetos, né, do Estado mesmo, como vou citar, como leiteiro, por exemplo, né, de transferência de tecnologia e outros mais que surgem, né, eles acabam tendo muita dificuldade. O frutificar, acabam tendo muita dificuldade, tá certo? Por quê? Porque a forma de conduzir
não muda muito. Nós temos um problema sério hoje, que é a falta de legalização dos produtores. É verdade, isso é verdade. Agora, você legalizou um produtor, tá certo? Isso não é suficiente também. Não é suficiente também. Você inseriu o governo precisa fazer uma licitação para comprar esse negócio, né? Esses produtores terão competitividade perante os vendedores do Espírito Santo, um exemplo, né? Então, quer dizer, eu tenho um pouco de preocupação em relação à condução desse processo. E tomara que dê certo, é tudo que eu quero é que dê certo, entendeu? Mas eu vou até me aprofundar um pouco mais, vou ler um pouco mais sobre isso, né? E para torcer, né? Agora, a princípio, me parece que as ações não são tão diferenciadas. Eu vou colocar uma questão. Quando eu falo do capital social, eu digo o seguinte, a estrutura de uma casa. Não adianta você querer pensar na casa a partir do telhado, a partir da cor que você vai dar ela e dos móveis. Se ela não tiver uma base fundamentada, ela vai cair. E essa base é o capital social. E o capital social é a capacidade, o entendimento, a capacidade dos produtores, por exemplo, se integrarem. A capacidade das organizações sociais se integrarem, porque essa história de que está todo mundo junto, isso eu conheço há muito tempo. Quantos projetos Campos já fez envolvendo as empresas, as entidades? Quantos? Milhões. A própria estrutura como é que dá o nome? Em que a UENF participava também. Não, Fundecan não, lá da inovação tecnológica, fugiu até o nome. Incubadora de empresas. Tem outro. Tec Campos. Tec Campos. Aliás, a universidade foi criada com o Tec Norte. O Tec Norte, que era essa perna exatamente que viabilizava isso. O Tec Norte, que eu trabalhei lá em 95. Entendeu? Quer dizer, de lá a gente vem tombando um monte de iniciativas muito parecidas, né? E não chegamos a lugar nenhum. Quer dizer, então eu estou falando isso por conta dessa experiência, sem tratar a questão do capital social, ampliar essa capacidade de interação, né? Essa capacidade de entender o seu papel nesse processo. Eu dificilmente acho que isso evolui. Antes de encerrar o bloco, Cláudio, Mário Filho, Alcimar, uma das duas cabeças pensantes da terra de Narcisa Amália, o Rogério Bacchini, para o italiano, Bacchini, Bacchini. Eu parlei italiano e português, né? Como cantaria Chico Buarque, Messier have money para manjar. Mas o Rogério Bacchini, não há unidade de cooperação mútua entre os estados e a federação. Falta potencialmente sentido de nação. Está falando da sua avaliação do governo Bolsonaro. O Maurício, que é antibolsonarista ferrenho, pergunta aqui quais as coisas boas. E o Rogério Bacchini complementa aqui, o presidente não tem comportamento de estadista. Mas esse comenta no próximo bloco, por favor. Sim. Bom, são 8h29. Então, rápido intervalo, a gente volta. A coisa boa, na minha opinião, foi ter acabado com o horário de verão, que não servia muito para nada e atrapalhava a gente a trabalhar para caramba. Principalmente quem trabalha cedo, né? Bom. Se horário de verão, para não dizer que não tem nada de bom, vou falar que acabar com tomado 3 pontos. E, aliás, o Brasil é exclusivo, esse modelo de tomada de 3 pontos é exclusivo do Brasil. Os Estados Unidos usam um padrão que mais de 50 países usam, a Europa usa um padrão que mais de 100 países usam, o Brasil só nós temos a do nosso tamanho, do nosso formato. É muito bom. São 8h30, nós vamos sobreviver no Brasil, professor, é quase que ser um economista profissional por família, né? Não, tá muito difícil, né? Muito difícil. É aquele negócio. A situação era para ser muito pior, né? Porque a expectativa com a pandemia é que esse país virasse pó, né? E não virou. Esse país é muito forte.
Graças a Deus. 8h31, agora vamos ao rápido intervalo e a gente volta com o Alcimar Ribeiro e com o jornalista Luiz Abreu Barbosa do Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus com apoio de Dedumas Baterias.